Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a nova função Trim Range. É uma nova forma da gente utilizar as funções, todas as funções do Excel. A gente vai mudar agora a forma de utilizar simplesmente com o uso dessa função Trim Range. Então eu vou mostrar para você passo a passo como ela funciona, como ela realmente vai mudar a forma como nós utilizamos funções, deixando elas muito mais práticas e também muito mais rápidas em várias situações. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Temos novos vídeos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo, que inclusive estamos na Black Friday. Então essa formação, a nossa formação Master completa, com 181 horas de vídeo no momento, 12 cursos, certificado para todos os cursos, acesso para sempre, vitalício, está saindo em 10 vezes. Eu não vou nem falar o preço, o link está aqui embaixo na descrição. Está realmente muito, muito barato, tá? Vale muito a pena, você paga apenas uma vez e depois você não paga mais e tem acesso para sempre, inclusive a atualizações e novas aulas. Então vale muito a pena, eu já falei muito a respeito da nossa formação aqui, você sabe que vai do básico até a criação de sistemas dentro do Excel. Inclusive tem ainda Power BI, Word, PowerPoint, tem várias, tem 12 cursos no total, todos com certificado, todos cursos completos, inclusive feitos por MVPs Microsoft ou consultores com larga experiência no mercado de trabalho. Vale mais do que a pena, deixei o link aqui embaixo para você conhecer também. E também o download gratuito dessa planilha que eu vou mostrar para vocês agora. Quando fizer o download, já deixa o seu like, também se inscreve no canal, isso nos ajuda demais, ok? Então é isso, vamos lá? Vamos então falar a respeito da função Trim Range. Tem duas formas de utilizar ela, eu vou mostrá-las para você. Então, o que ela faz? O trim, ou aparar, ou arrumar, que a gente tinha antes, a função, ela serve para limpar espaços em branco, no começo e no final. E o trim range é a mesma coisa, só que ele vai limpar ranges, vai limpar intervalos, tá? Então ele vai limpar tanto intervalos determinados e também matrizes, tá? Então é bem interessante, eu vou mostrar para vocês como é fácil de utilizar. Então exclui linhas em branco e colunas em branco no começo ou no final. Os parâmetros são apenas 3, você vai passar para ele o range, ou intervalo, e a forma como você quer aparar as linhas e como você quer aparar as colunas. O range é obrigatório, é o intervalo que vai ser feito, e aqui você tem, no Trim House, que é o opcional, você define quais as linhas que devem ser cortadas. As cortadas, sempre ele está limpando, sempre linha em branco, tá? Quando eu estou falando cortada, é sempre linha em branco, então ele vai até a última preenchida. Então 0 nenhuma, não vai fazer. 1 vai remover as linhas em branco no começo. 2 remover as linhas em branco no final. 3 remover as linhas em branco no começo e no final, que é o padrão. Sempre, se você só passar o intervalo para ela, para Trim Range, ele vai fazer isso, vai aplicar no começo e no final, cortando as linhas em branco. Trim Columns, ele também corta as colunas em branco. Então, se tiver colunas em branco dentro do intervalo, ele também corta. Então, aqui em Trim Columns, opcional, você vai definir quais são as colunas em branco que você está querendo cortar. Se são no começo, à esquerda, no final, à direita, ou ainda as duas, tá? Então, 0 para nenhuma, 1 no começo, 2 no final e 3 no começo e no final. E também tem outra forma de referenciar, agora tem uma nova forma de referenciar intervalos no Excel. Nela, agora, a gente pode referenciar intervalos colocando ponto. Então, onde a gente tem um intervalo, você vai colocar um ponto para determinar se você quer limpar o começo, tá? Então vai ficar à esquerda um ponto antes dos 2 pontos e também um ponto depois dos 2 pontos se você quer cortar o final, tá? Daí você define se quer cortar só o final, um ponto para o final, ponto para a direita. Se quer cortar só o começo, um ponto para a esquerda. Então ele fica assim, ó, que você tem A1, ponto, 2 pontos, ponto e 10. Então está dizendo que esse intervalo aqui, A1 até E10, você quer ele limpo, tanto no começo quanto no final. É a mesma coisa, é o equivalente a utilizar essa função aqui, ó, onde eu tenho Trim Range, eu estou passando para ele o intervalo, estou dizendo para ele, olha, eu quero limpo no começo e no final, na linha e também na coluna. Então, vai limpar no começo e no final. Então, também pode ser aplicado a colunas ou linhas inteiros. Então, é bem interessante também que a gente pode pegar A2 pontos até A2 pontos, né? Então, a coluna inteira, e ele também vai aplicar, vai limpar e vai pegar somente o intervalo que está preenchido, tá? Então, do primeiro até o último preenchido. Lembrando que ele não tira linhas em branco do meio, tá? Então, dados do meio ali ele não vai limpar. Vai limpar só do começo e do final, tá? Então, é bem interessante. Vamos fazer alguns exemplos. Então, básico, vamos fazer direto como é que funcionaria. Olha só, eu tenho esse intervalo, faço igual, dou um OK. Então, você está vendo aqui, ó,
que ele ficou com 0, né? Que tá apontando para esse aqui. Esse 0 está apontando para cá, esse 0 está apontando para cá, e por aí vai. Mostrando apenas esses dados onde eu tenho igual, né? Então esse aqui está referenciando aquele ali. Lembrando que aqui eu estou usando matrizes dinâmicas, tá? Então não tem função aqui embaixo, tem uma fórmula apenas aqui em cima, onde eu estou pegando, referenciando esse intervalo e ele está despejando para baixo, tá? Então essa função nova vai ser muito utilizada também com matrizes. Muito bem, então aqui eu coloquei só uma formataçãozinha incondicional para ele aparecer melhor destacado para você, mas se não fosse ele não ia ficar amarelo, claro, ia ficar só o 0. Agora vamos usar o Trim Range. Abre parênteses, seleciono meu range, vou pegar o mesmo intervalo, ó, e agora eu vou dar um Enter, e vejo que agora nós temos esse intervalo limpo, né, essa matriz dinâmica limpa. Isso é bem interessante porque nós temos agora, sem esse espaço em branco no começo e no final, que estão aparecendo aqui, ó. Ao invés de aparecer 0, ele aparece assim, somente uma lista limpa. Isso facilita mais para o Excel, você tem uma lista limpa, onde você vai ter cálculos mais rápidos. A gente vai fazer uns testes. Agora eu vou limpar somente o começo, tá? Trim Range. Daí eu vou pegar o meu intervalo todo. Ponto e vírgula, Haltering Mode. Ou seja, então eu quero no começo, tá? A tradução tá ruim, tá na liderança, seria no começo, né? Então eu vou botar aqui, no começo, né? E tá ali, ó. Então ele tá limpando agora só no começo, certo? Quando a gente quer que limpe só no começo, a gente coloca então Trim Range 1. Agora eu vou fazer Trim Range 2. Trim Range. Vou passar de novo o intervalo, ponto e vírgula 2. Fecho parênteses, dou Enter, e olha só, agora, aqui ele tinha deixado somente no final, certo? Porque eu passei para ele para cortar o começo. Esse aqui eu estou mandando cortar só o final, então está cortando e deixando somente o começo. E agora eu vou usar o Trim Range 3, que é a mesma coisa que eu utilizar o Trim Range sem parâmetro nenhum, só passando para ele o intervalo, tá? Vou passar 3 para ele. E aí você tem aqui o mesmo resultado que o padrão. Perfeito? Então é assim que ele funciona. Vou fazer alguns exemplos. Aqui, com uma referência, tá? A gente fez agora usando Trim Range, mas é mais fácil você fazer do jeito que eu vou fazer agora. Então eu venho aqui, seleciono o intervalo, fazendo direto, tá? Direto vai dar a mesma coisa. Agora eu vou colocar no começo. Selecionei tudo. E agora, aqui, ó, antes dos 2 pontos, eu vou colocar um ponto. Significa que então eu estou querendo cortar no começo. Dá um Enter e olha só, cortou no começo. Vou pegar esse mesmo intervalo e agora eu vou cortar no final, colocando um ponto no final. Dou um Enter e olha lá, então ele veio e cortou e deixando apenas no começo, né? Aliás, deixando no começo e cortando no final. E se eu quiser cortar em ambos, daí eu vou colocar um ponto antes dos 2 pontos e um ponto depois dos 2 pontos. Quando eu dou um Enter, você tem então a sua lista limpa, tá? Então é bem interessante, com certeza vai ser muito útil. E eu vou utilizar mais assim. Talvez você vai querer usar assim também e ficar mais fácil. Vamos para um gráfico agora. Vamos fazer um exemplo agora utilizando um gráfico, onde a gente vai poder então fazer intervalos. Isso aqui é bem útil, tá? Eu utilizo bastante, onde a gente tem situações que a gente está querendo deixar com que esses dados, fazer com que esses dados sejam montados dinamicamente, mas quando eu criar uma nova linha, ele automaticamente já inclua. Eu usava isso muito com deslock. Vamos ver se funciona com o Trim Range. Vou pegar um intervalo aqui, ó, Alt F1, certo? Tá vendo aqui que a gente tem os intervalos nada a ver aqui do lado, né? No final, vou até pegar um intervalo menor aqui, eu não vou pegar a coluna externa ainda. Vou pegar só assim. Tá vendo que aparece aqui do lado, né? Claro que se eu colocar valor aqui, ele vai aparecer, né? Mas eu não queria pegar esse intervalo todo, eu queria pegar só o intervalo onde tem dados, correto? Somente esse intervalo aqui. Então, vamos ver se dá para fazer isso direto aqui. Design do gráfico, selecionar dados, tá? Tá vendo aqui? Então, eu vou colocar aqui, ó, ponto antes e ponto depois. Vou dar um OK. Deu problema? Não funcionou. Vamos tentar de novo, tá? Vamos pegar agora assim, ó. Opa. Acho que pegou vendedor e coisa... não pegou assim. Tá, beleza. Deixa assim. Depois a gente vê ali, é só botar o nome do vendedor e não importa. Se quiser botar o nome do vendedor é aqui, tá? Mas só que não é meu interesse no momento. Aqui, ó, eu quero só mostrar. Então eu tenho aqui, ó, Trim Range. Vamos tentar com Trim Range direto aqui em cima, tá bom? Fechei parênteses, deu um OK. Então, ó, essa função não é válida. Então ele não permite tanto colocar o ponto, a referência com ponto, como também não funciona com Trim Range. Legal. Não funciona? OK. Vamos tentar fazer aqui por fora, tá? Então, vamos dizer que eu tenho esse intervalo daqui, esses dados aqui.
e eu quero mudar ele aqui, ó. Vou botar um ponto e um ponto aqui. Perfeito. Então ele pegou, por mais que não tenha, né, informação ali, vou botar aqui, ó, 1800. Tá? A célula 1800, olha lá, tá? Dá um enter e olha só, ele mesmo assim ele corta, deixando apenas os dados que tem aqui nessa lista, que estão aqui até o último preenchido. Se tivesse um preenchido aqui, ele ia preencher ali embaixo também, lógico, né? Ver que ele vai até o último preenchido. Muito bem. Vou pegar agora esse intervalo aqui, vou travar ele, copiar, vou vir aqui em dados, fórmula, aliás, definir nome, vou botar underline gráfico e vou colocar aqui embaixo, ó, underline gráfico. Dou um OK, certo? Não dá para eu alterar direto aqui, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Não adianta eu botar igual underline gráfico, que vai dar problema também. Então, como é que a gente faz? Abre uma nova planilha. Você vai fazer igual, vai selecionar qualquer célula aqui e dá um Enter. Daí aqui, ó, você vai colocar underline gráfico. Ficando desse jeito aqui, ó, tá? Então vai ficar aqui o intervalo completo com o nome da planilha e também o nome da pasta de trabalho, o nome da planilha e aqui o intervalo definido. Copiei ele aqui, né? Aliás, o nome da planilha ele nem pegou, né? Precisou. Vamos pegar agora aqueles dados que eu tenho lá, design do gráfico, selecionar dados aqui em série. Eu vou pegar e vou colar ele aqui, ó, tá? Então eu vou botar assim igual e o intervalo todo, ó. O nome tá o nome do intervalo. Vou dar um OK. OK de novo. Aparentemente funcionou. Vamos fazer um teste aqui. Ó, funcionou. A diferença disso aqui é que eu não precisei ficar redimensionando ele. Então, automaticamente ele redimensionou sem colocar aquelas linhas em branco, aqueles dados em branco. Então, funcionou muito bem aqui no nosso intervalo. Então, funciona muito bem para gráficos, desse jeito que eu mostrei para você, sem necessidade agora de a gente utilizar desloc. Vamos fazer agora com uma lista suspensa. Lista suspensa vai ser a mesma coisa, né? Vamos tentar fazer direto. Então, aqui a lista suspensa, eu tenho esses dados ali, e pode ser que eu tenha novos dados depois. Então, dados, validação de dados, lista, vou pegar o intervalo, ver o que vai acontecer. Então, agora, quando eu pego a lista, está aparecendo todos ali e mais um em branco, porque é o que está em branco aqui no final, certo? Ele agora no Excel 365, ele corta aqueles que são repetidos, trazendo uma lista única. Mas digamos que eu não queira o em branco aqui. Então, vocês vão tentar fazer aqui, ó. Vou colocar aqui um ponto e um ponto aqui também. Vou dar um OK. E agora nós temos então uma lista limpa. Então funcionou muito bem. Deixa eu pegar esses dados e colocar para baixo e apagar os de cima. Vamos ver se vai funcionar também. Funciona perfeito. Ele foi lá e limpou tanto no começo quanto no final. Ok? E será que ele funcionaria para uma coluna inteira? Vou fazer direto também. Lista. Aqui, ó, igual, eu vou pegar a coluna inteira, certo? Dos dados. Só que aqui eu vou colocar então ponto e ponto aqui também, tá? Então eu estou mandando a coluna inteira, ó, sem um intervalo. Dá um OK. E também funcionou direitinho, ó. Funcionou legal, certo? Ele pegou, claro, tem linhas em branco ali. Ele vai pegar e vai trazer só aquilo ali, né? Se eu botar isso para cima aqui, ó, se eu tirasse o cabeçalho, claro que daí ele não ia trazer o nome empresa ali, né? Ó, funciona direitinho. Ó, pagando empresa, vai aparecer a lista ali, tá? Então dá para colocar desse jeito também. Só para você ver o que eu estou falando, olha só, se eu pego e faço isso, ele nem despeja, ó, porque ele não cabe, né? Teria que começar lá no começo. Então, quando eu coloco um ponto e um ponto, você tem então uma lista limpa da coluna inteira. Vamos agora em funções, que é um dos principais usos que nós vamos ter aqui com a função TrimRange. Então, olha só. Eu nem estou utilizando mais muito o TrimRange, né? Porque você já entendeu ali como é que funciona e esse ponto ia ficar mais útil, mais rápido para mim, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Então, a função mês funciona assim. Mês, abre parênteses, ele vai retornar um mês, certo? Peguei aqui, eu quero o mês. Certo? Trouxe o mês. O que acontece se eu puxar mais para baixo, ó? Botar mais células. Essas células de baixo vai mandar um valor errado, valor 1, porque é o valor padrão dele. Quando é 0, é 01, 01, 1900, 1899, coisa assim. Por ano, a mesma coisa, olha só. Ano, e vou pegar aqui o intervalo, e olha só, 1900, 1 do 1 de 1900. Então, não funciona direito, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos botar um trim agora, vamos cortar ele, colocando o ponto no começo e no final, e olha só, ficou perfeito. Ele foi lá, limpou, não colocando dados, e indo agora a nossa fórmula somente até o ponto que a gente quer
que é realmente a última célula preenchida. Quando eu venho aqui e coloco uma nova, ele automaticamente já entende, tá? E vai colocando. Se eu quisesse colocar aqui um intervalo muito maior, ó, coloquei 2 milhões, 200 mil. Olha como ele está calculando rápido essa quantidade, tá? É como se, agora imagina eu pegar e tirar esse ponto ali para ver quanto tempo ele vai demorar, né? Então o cálculo ficou muito mais rápido agora, tá? Então, esse aqui é um exemplo fácil de como a gente deve utilizar bem, realmente, deve utilizar esse ponto aqui. É realmente uma função realmente muito útil dentro do Excel. Vamos fazer agora o PROC-V, que realmente é uma função mais pesadinha. Vamos fazer um teste com o PROC-V, tá bom? Código da empresa. Vamos pegar aqui, apagar. Fazer um PROC-V ou PROC-X, tanto faz, tá? PROC-V abre parênteses, valor procurado. Digamos que eu vou pegar o código da empresa e vou trazer ali a partir da minha lista auxiliar. Então, o código da empresa, vou pegar essa lista inteira, tá? Vou pegar até mais, ó. Botei até 83.400. Tá bom? Travar aqui. Travar. Nem precisa travar, na verdade. Ponto e vírgula, onde eu vou procurar esses dados? Eu vou procurar esses dados aqui, ok? Ponto e vírgula 2, porque eu quero a segunda coluna. Ponto e vírgula 0, porque eu quero exato. Fecha parênteses, dou Enter. E olha só, ele veio, trouxe os dados somente até, aliás, todos os dados, até a linha 83.385, certo? Que foi tudo que a gente tinha colocado, a gente não delimitou. Trouxe um monte de ND ali no final, certo? Fazendo um cálculo desnecessário. Fez 82 mil cálculos desnecessariamente. Quando a gente faz isso, eu passo para ele aqui o intervalo. Eu coloco ponto e ponto aqui também, ó, cortando nossos números de empresas aqui, e dou Enter. Veja que agora ele só vai até aqui. Não tem dados aqui para baixo, porque ele não tem ND, ele não está calculando para baixo. Ele calcula até a última linha preenchida. Quando eu venho outras aqui, ó, ele automaticamente já traz, mudando também o intervalo dinamicamente a partir do Trim Range. Lembrando que se eu tiver aqui uns no meio sim, ele vai me trazer, claro, o ND, né? Mas olha que perfeito. Tá? Então funcionou perfeitamente. Agora vejamos aqui. Acho que não vai fazer diferença para o PROC-V. 0,48576. Ó, já pesou um pouco, viu? Já pesou um pouquinho. Quando eu mandei fazer, ainda deu um erro. Deixa eu ver aqui. Tirar um pouquinho. Agora deu. Tá? Então ele trouxe aqui até 1 milhão. Deixa eu ver se eu coloquei certo. 576. 1.048.576. Deu uma pensadinha ali, né? Já deu uma pensadinha quando eu entro, ó. Já não foi imediato. Porque ele foi até a última linha lá, ó. Até a última linha do Excel e fez o PROC-V. Então essa é a diferença. Agora eu vou botar um ponto ali, ó. Ponto no começo e ponto no final. Eu gosto de colocar assim. E olha só, ele nem pensa, ó. É automático, ó. Porque ele está fazendo apenas para 800. Muito bem. Vou fazer um outro exemplo. Tabela dinâmica, será que funciona? Vamos fazer um teste. Inserir tabela dinâmica, vou pegar aqui o nosso intervalo, tá? Vou pegar mais dados aqui então para baixo, ok? Até 8.500, vou dar um Enter. Beleza. Na tabela dinâmica, quando eu pego agora o vendedor, por exemplo, ele vai aparecer o vazio, certo? Digamos que eu não queira pegar o vazio. Vamos tentar colocar aqui um ponto nele. Vou colocar aqui, alterar fonte de dados, vou botar ponto aqui também. Vou dar um OK. Tá, aparentemente funcionou. Vamos botar aqui um teste, aliás, teste 2, certo? Lembrando que ele está pegando para cá também, né? Teoricamente ele está pegando para baixo também, porque é o intervalo que eu botei. Então teste 1 deve estar aí já. Me parece. Bom, teste 1 está aqui. Botão direito atualizar. Ele não atualizou os dados, ele deixou você colocar, mas ele não funcionou, tá bom? Vamos tentar fazer um intervalo nomeado, então. Vamos ver se de repente funciona dessa forma aí. Vamos pegar aqui, vamos botar 8.400, tá? Vou travar ele. Vou apagar. Agora eu vou vir em fórmulas, definir nome, underline tabela, tabela dinâmica, muito nome. TD, underline TD. Vou colocar tudo aqui e vou colocar um ponto aqui e um ponto aqui. Opa! E um ponto depois. Oh, esse é o probleminha de fazer às vezes. Tem que lembrar de dar um F2, senão você pode correr esse risco. Ponto e ponto. Agora sim, tá um F2, aí você consegue editar ali direto. Então, igual TD. Ó, e se eu colocar igual underline TD,
ele vai trazer os dados apenas da minha matriz, beleza? Se eu colocar mais dados ali, ele vai colocando. Vamos ver se vai funcionar eu colocar underline TD direto. Vou colocar aqui então, atualizar, alterar, igual a underline TD. Dá um OK. Aparentemente funcionou. Vamos tentar colocar aqui teste 3. Teste 3, 5.000, 50.000. OK. Botão direito atualizar, teste 3. Tá? Então, com o intervalo nomeado, ele funciona. O que não funciona é fazer direto. Ele não dá erro, mas funciona se você botar desse jeito aí, com o intervalo nomeado. Tá? Então, é bem interessante, porque ele não vai colocar vazio. Se você não quer que apareça vazio, então, essa é uma das formas de você fazer. Tá bom? Agora, vamos para o CPF. Esse aqui é um validador com CPF feito com Lambda. Tá? Então, eu fiz aqui uma função, não é pequena, é uma função complexa, para fazer cálculo de Lambda, que utiliza ainda o cálculo do dígito verificador 1 e aqui o dígito verificador 2. Tá? Então, ele faz bastante cálculo para fazer essa validação. A função é fn validar CPF. Tá? Tem aqui no guia do Excel, tem nessa planilha também, você pode copiar daqui. Então, aqui, ó, fn validar CPF. Ele basicamente verifica se o CPF está válido. Fecha e dá um Enter. Tá? Então, foi rapidinho, ele já pegou e já fez. Agora, vamos pegar um intervalo maior. Vamos pegar um intervalo todo aqui. Dá um Enter e rapidinho, certo? Agora, vamos colocar um intervalo bem maior. Veja que ele está demorando. Ó. Quantos que eu coloquei? 55.000 e já demorou. Agora, vamos botar 150.000. Ó. Eu nem vou tentar colocar 1 milhão, que senão vai travar aqui. Tá? Agora, vamos ver aqui o que vai acontecer se eu colocar ponto e ponto. Olha, nem pensa. Então, essa é a verdadeira funcionalidade que nós temos agora com o Trim Range, onde você vai pegar intervalos, principalmente dentro de matrizes, dentro de funções lambda, let, funções novas de matrizes dinâmicas, onde você vai poder aparar esses dados e trazendo apenas dados relevantes, dados que não estão com dados em branco, né, células em branco sendo ignoradas nesse processo. Tá? Então, isso aqui, esse do SCPF aqui, é o que melhor ilustra como isso veio para melhorar a nossa vida. E só apenas colocando uns pontinhos ali nas nossas fórmulas. Então, ao longo desse vídeo eu mostrei para vocês como funciona a nova função Trim Range e eu realmente fiquei bem feliz. Agora, simplesmente botando um ponto no começo e no final ali, você vê que ele já limpa automaticamente os intervalos no começo e no final. Isso ajuda demais. Não precisa mais usar deslock, não precisa mais utilizar outras funções como a toCall. Então, ficou bem legal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Faz o download gratuito aqui embaixo também dessa planilha, tá? Tá de graça, pode baixar ela para futuras referências para você poder estudar, para você fazer junto com esse vídeo, que é o mais interessante, a melhor forma de você aprender. E também te convido a ser nosso aluno no curso Excel completo, a nossa formação Master, com 181 horas, 12 cursos que vão desde Excel básico até a programação VBA. Inclusive tem um curso só de matrizes dinâmicas, tem Excel básico, avançado, Excel matrizes dinâmicas, lógica de programação em VBA, Excel dashboards, Power BI, Power Query, DAX, Excel financeiro e HP12C, tá? Realmente muito completo. Word, PowerPoint, tem muita coisa nessa nossa formação. Então não perca essa oportunidade, a Black Friday, tá em 10 vezes sem juros, todos os nossos cursos, acesso vitalício, tá? Todos com certificado e acesso vitalício. Compra uma vez e tem acesso para sempre, inclusive atualizações, novas aulas, novos cursos, vai ter acesso para sempre no nosso curso, ok? Deixei o link aqui embaixo para você ser nosso aluno hoje ainda, tá? Não perca a oportunidade, vai até o final de novembro essa promoção, ok? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.